boa noite. Esperamos que agora esteja tudo ok. Esperamos que agora possamos estar sendo ouvidos. Deixa eu só confirmar aqui com o pessoal. Um minutinho. Beleza, tá ok. O som tá bom agora? Dá para me ouvir bem? Ok. Então vamos retomar aqui. É assim mesmo, preocupa não, gente. Difícil é curar as chagas do espírito, né? Difícil é transformar a alma. As questões técnicas a gente vai resolvendo com calma. Então boa noite a todos. Jesus nos abençoe, Jesus nos inspire, nos ilumine o sentimento e os corações. Agradeço aí ao nosso irmão William Jacó. Agradeço aí também, aos nossos outros demais irmãos aí, a nossa companheira Marina, que nos convidou também para estar aí nessa noite de hoje, para nós falarmos um pouquinho de família. Eu digo um pouquinho porque é um tema muito envolvente. Nós teríamos que estar falando aqui por dias, semanas, meses, anos, e um tema que inclusive havia sugerido alguns temas, entre eles, vamos falar um pouquinho hoje sobre a questão da violência, das drogas, na questão familiar. É uma questão muito séria nos dias de hoje, a questão da violência, das drogas, das lutas que a família enfrenta e como é que isso pode ser analisado dentro do contexto da vida. Então, que Jesus possa nos inspirar e passarmos aí esses minutos agradáveis de reflexão. Então, a primeira coisa que nós podemos estar refletindo é que educação é a obra essencial na transformação da humanidade. Temos o terceiro milênio em andamento, temos uma proposição de transformação muito grande nos trabalhos que a espiritualidade confia a cada um de nós, e entre eles a renovação da humanidade, a transformação da Terra, a promoção do planeta a mundo de regeneração ao final de um milênio. Então é muito trabalho que nós temos pela frente. Mas uma coisa é patente, uma coisa é indubitável que nós precisamos refletir. Isso que nós precisamos refletir é muito grande, porque qual que é o elemento de transformação que nós temos para os processos de modificação da humanidade? Qual que é a palavra-chave nessa transformação? O Espiritismo nos traz a palavra-chave, educação. Não temos outra maneira de mudar a sociedade, porque é o mesmo mecanismo que faz com que nós nos transformemos a nós mesmos. É a educação. Não tem outro meio. Educação é o elemento que vai transformar a humanidade. Lógico que a educação tem vários prismas. Poderíamos falar basicamente 5 prismas principais que a educação tem, que nos interessa de perto. A questão do prisma da educação como elemento de cidadania. Precisamos cada vez mais colocar a criança na escola em mais tempo, já que os pais trabalham fora, já que os pais vivem hoje uma vida corrida. Então a criança na escola amparando não só a matéria básica do dia a dia, como também outras atividades enobrecedoras, arte, música, esporte, para que a criança possa estar ali sendo preparada e naquele ambiente salutar junto aos colegas, aos professores e orientadores, ela possa estar sendo preparada para ser uma cidadã. Então, cidadania é um dos prismas da educação muito importantes, que vão ser trabalhados no terceiro milênio. Ninguém tem a solução integral. Educação é a solução. Agora, quem vai trabalhar a educação? Várias frentes. Às vezes eu vejo alguns companheiros, porque o Espiritismo vai cumprir um papel importante. Sem dúvida. Agora, não vai ser o Espiritismo sozinho. O Espiritismo é uma revivescência do Evangelho que tem que iluminar as consciências, que tem que esclarecer as mentes, que tem que iluminar as ciências humanas, o conhecimento humano. Então, os preceitos que a doutrina espírita nos traz, conforme nos diz Allan Kardec, eles vão se universalizando. Não é que todo mundo na humanidade tem que virar espírita, não. Os conceitos espíritas é que serão incorporados dia após dia nas ciências sociais da humanidade. Isso é essencial nós entendermos. Então, isso é essencial. Então, cidadania é o primeiro elemento do prisma da educação. O segundo elemento, nós podemos dizer que é a humanização da pedagogia. A própria pedagogia vem resgatando valores humanistas
tanto que hoje nós temos aí Pestalozzi sendo resgatado, outros grandes educadores sendo relembrados. Então é outro prisma muito importante no trabalho de educação da humanidade. E tem o trabalho eminentemente ligado à questão espiritual. Aí temos a questão, por exemplo, da evangelização da criança, que é um outro prisma muito importante da educação, que as crianças precisam receber a noção de Deus. Como lembrava nosso querido Francisco Cândido Xavier, não importa a religião que a alma tenha, mas as crianças precisam de conhecer Deus, precisam de ser iniciadas na noção maravilhosa da vida de Deus. Aquilo que é preciso que a alma compreenda da vida. Somos almas imortais, somos espíritos destinados ao amor, à perfeição e à luz. Agora é uma caminhada de conquistas. Deus não nos colocará automaticamente ou sem mérito algum num caminho de iluminação maior. Não, é uma construção que cada alma tem que fazer. Então, esse terceiro prisma da educação, que é a espiritualização desde a infância, que no caso nós, da doutrina espírita, temos a evangelização da criança. Bom, falei de 3 prismas, que são 5 basicamente. Temos mais 2 muito importantes. Esses 2, que eu deixo por último, é porque eles dizem respeito ao trabalho de renovação do ser. Não é mais a preocupação do intelecto, da formação intelectual da criatura, mas sim da informação da alma para ela. É a formação espiritual do ser, aquela que vai trabalhar valores, conceitos, virtudes, boas tendências, vai combater as más tendências, combater os vícios, combater as imperfeições. Esses 2 últimos prismas que vão combater mais isso é a autoeducação e a educação na família, a educação no lar. A autoeducação, cada alma promove a sua, sem dúvida. Cada alma tem que realizar o seu trabalho ao longo da caminhada evolutiva. E temos a educação no lar, que ela é primordial nesse processo de transformação, tanto que se nós buscarmos na Gênesis, lá na última lição, no último capítulo, naquela passagem da nova geração, é muito claro isso. Almas mais cruéis, perversas, essas deixarão de reencarnar na Terra, irão para outras escolas onde poderão melhorar, porque aqui já não terão mais condições de melhorar. As grandes almas vão reencarnar e vão servir de exemplos, porque tirando a convivência, os maus exemplos de almas inteligentes e fortes, porém ainda calcadas no mal, vai sobrar os bons exemplos nas almas nobres que estarão reencarnando na Terra. E aí a maioria dos espíritos, como nós, que somos espíritos medianos, o bom exemplo nos ajudará. E o trabalho de educação no lar, na família, o espírito lá na vida espiritual sendo preparado, reencarna, chega na família, recebe a boa educação, depois colabora para a formação educacional da sociedade, e aí a educação vai fazer um processo de mudança. Então a família realmente é o elemento principal disso para nos desenvolver, porque é onde nós adquirimos a estrutura emocional, aquela estrutura emocional que nos permite ir para a luta humana. Nós encontramos na família a preparação. De onde é que nós saímos para as lutas do dia a dia? De casa, da família. Eu saio para o trabalho, eu saio para as lutas, eu saio para as conquistas materiais da família. Tanto que a nossa casa é o nosso refúgio, é o nosso campo de trabalho principal, onde nós nos sentimos melhor, nos sentimos bem. O nosso lar é onde nós somos nós mesmos, sem máscaras, sem fingimentos ou sem personalidade montada, apresentada para os outros. É onde nós realmente somos o que somos, dentro de casa, na família. Então a família ela é onde a estrutura emocional do ser se consolida. Ela é onde a alma é preparada para a sociedade, onde há o desenvolvimento principal da afeição, porque o lar é a maior escola de afeto que existe. Em todo lugar que nós convivemos, estamos desenvolvendo afetos. Mas como dentro de casa não há nenhum. É onde vai desenvolver mais a capacidade de conviver. Nós vamos lembrar agora mesmo uma frase de Jesus interessante sobre isso. Mas para entrarmos mais dentro do tema, para não nos delongarmos muito, vamos dizer o seguinte: se eu comparar a sociedade, olhar as criaturas, quem lida com colégio, educação, direito, ciências sociais, etc., vai notar uma coisa. Você vê que quando você nota jovens, por exemplo, com dificuldades de conviver na sociedade, demonstrando um comportamento não equilibrado, tumultuado, nós vamos começar a pesquisar na raiz dessas questões, desses jovens, nós vamos ver o seguinte:
Na maioria dos jovens que se mostram aturdidos com os movimentos sociais, tumultuados no campo da sensualidade, no campo da própria violência, no campo do comportamento social, nós vamos ver que a maioria esmagadora deles vem de lares desestruturados. Mães que de repente pais abandonaram, ou pais que agridem, ou mães alcoólatras, um abandono no lar. Nós vamos observar que a maioria das criaturas, lógico que não é 100%, porque o espírito também não é dirigido pela matéria, ele dirige a matéria, mas nós somos ainda espíritos frágeis, a matéria tem muito poder ainda sobre nós. Então a maioria desses jovens, tirando aqueles que uma boa alma, mesmo em meio difícil, ela vai superar, né? Temos vários exemplos disso, né? Criaturas que nasceram em meios muito difíceis, de miséria, de violência, e mesmo assim optaram por trabalhos sociais, por uma vida digna, equilibrada. São almas mais amadurecidas. Mas se você pegar estatisticamente, nós vamos ver que na maioria dessas almas que demonstram, jovens que demonstram o desequilíbrio, o aturdimento, a falta de um rumo, de um norte adequado, vem de lares desestruturados. Do mesmo modo que eu vou notar quando eu vejo jovens equilibrados, né, jovens aí galgando degraus, caminhando aí trilhas mais equilibradas, nós vamos ver que a maioria deles vem de lares onde é preservado o respeito, o carinho, onde se valorizou a educação, onde há equilíbrio mínimo, mesmo às vezes com dificuldades materiais. Então isso aí é um elemento social que não tem como nós negarmos isso. Não tem como negarmos isso. Por quê? Porque o lar nos prepara para a vida. Então nós vamos sair. Tem uma frase de Jesus que Neio Lúcio grafa pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, que lembra o seguinte, que a casa, né, o lar, né, a casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Então, quem exporta o caráter do cidadão para a vida comum, a legítima exportadora é o lar, é a família. Então aí Jesus, numa passagem que Neio Lúcio grafa, dele conversando com os apóstolos, Jesus lembra isso. Então é um lar que nos permite a preparação adequada para superarmos as dificuldades do caminho. Lógico, ninguém vai transformar filho em santo, educação não é milagre. Não quer dizer que com uma boa educação meu filho vai virar santo? Não. Ele tem os valores dele bons, como espírito imortal, e vícios. O que uma boa educação vai fazer é aquilatar os bons valores, estimular, incentivar neles aquilo que eles tragam de bom e combater aquilo que eles tragam de ruim. Então, se você já nota numa criança desde cedo preguiça, eu vou ensiná-la a trabalhar, mostrar o valor do trabalho, o quanto que o trabalho é abençoado. Se ele demonstra nervosismo demais, então vou ajudar ele a acalmar, se encontrar sempre mais meditativo, a prece, o equilíbrio. Então, sim, nós vamos apresentar o que somos e dentro de casa nós temos, tanto que os espíritos falam que da maneira que eu desejo uma sociedade, tudo que eu quero pensar, vou pensar que o protótipo da sociedade é o lar, é a família. Como nós desejamos que seja a sociedade, eu tenho que fazer na minha casa, na minha família. É assim, como eu desejo que seja a sociedade. Eu quero uma sociedade com respeito. Então, o ambiente da minha casa, todos respeitam-se. Eu quero uma sociedade onde não haja preconceito. Todos dentro de casa respeitam a opinião do outro e não tem preconceito. Quer dizer, mesmo que um filho, um irmão, um companheiro, uma companheira, apresente às vezes alguma coisa que me cause estranheza, eu respeito aquilo nele. Então, o lar é o protótipo da sociedade. Por isso que eu falo, dentro de casa cada um é o que é, não tem fingimento, não tem máscara, não tem nada. Então, ali que eu vou demonstrar os meus valores. É ali que eu preciso começar a desenvolver compreensão, paciência, tolerância, indulgência, entendimento, alteridade, empatia e principalmente os valores mais altos, né, do amor. O amor tem que ser trabalhado e cultivado dentro de casa, para que haja essa mudança. Então, o que o mundo hoje oferece, né, e que nós vamos chegar agora mesmo na questão da violência e das drogas, é muito materialismo. A sociedade hoje está naquele ponto que os espíritos nos alertaram que a humanidade chegaria, em que o desenvolvimento intelectual avançou muito, enquanto que o desenvolvimento moral da alma, do sentimento, está um pouco abaixo. Vamos pensar que são dois eixos, né? Então um está mais aqui, o outro está mais em cima.
o intelectual está bem avançado em cima e o moral, o sentimento ainda está para trás. Já temos uma bagagem, sem dúvida, né? Nenhum de nós está destituído de uma bagagem razoável de boas conquistas do passado. Só que a bagagem intelectual está muito mais avançada. É o momento que os espíritos alertaram que aconteceria. Só que agora, no terceiro milênio, é a hora de nós equilibrarmos, diminuir essa distância, né? Trazer mais para próximo o sentimento da razão. Por quê? Porque nós estamos profundamente desenvolvidos intelectualmente, temos uma tecnologia fantástica, né? Eu poderia citar vários exemplos aqui, a mobilidade no campo da informática, né? Já há testes na China, por exemplo, de um chip do tamanho de um grão de arroz colocar subcutâneo na pele. Quer dizer, você não vai precisar nem de celular mais. Aquilo lá vai te possibilitar você comunicar-se, né? Agora mesmo está projetando em qualquer vidro uma imagem, você vai poder conversar em qualquer lugar com comandos de voz. Cada vez mais mobilidade na comunicação. Já há hoje equipamentos mínimos, né, os celulares vão ser menores ainda, né, enquanto não deixar de existir, mas menores que aquilo você vai projetar. Vai servir de projetor. Eu quero digitar mais rápido. Começar a vender o veículo autônomo, por exemplo. Já está previsto aí para 2025, por exemplo, vender o veículo autônomo. Nem dirigir carro mais as pessoas vão dirigir. É muito interessante isso. Quer dizer, a tecnologia está bem avançada, né? O homem já está pensando em colonizar Marte, criar uma colônia na Lua e por aí vai. E vai acontecer muita coisa boa, porque é de Deus, né? A ciência é de Deus, o conhecimento é de Deus, a tecnologia é de Deus. Agora, o que vai ser trabalhado agora, principalmente no terceiro milênio, é a redução dessa diferença. Eu preciso reduzir a diferença. Não adianta ser muito inteligente e amar pouco. É preciso amar mais para aproximar da razão. Até porque o próprio Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nos lembra que uma inteligência muito avançada sem o sentimento é muito perigosa, porque causa frieza, né? Talvez, por exemplo, é o argumento dos ditadores muito inteligentes, dos cultos que tentam dominar as massas, tentam dominar os grupos sociais, porque muita inteligência sem amor é um perigo. Lógico que precisamos dos dois, né? Aquele exemplo que os espíritos dão, duas asas, né? Asa do amor e asa da sabedoria. Então elas precisam estar equilibradas, porque o pássaro não voa com asas de envergadura diferente, né? Tamanho diferente, ele não consegue voar, elas precisam estar bem mais equilibradas. Então tudo isso é importante a gente lembrar, porque o materialismo no mundo hoje está atacando os conceitos da família, os valores familiares. Não é o fato de nós respeitarmos o sentimento de cada um que significa bagunça. Não tem problema se uma criança demonstre desde cedo, por exemplo, uma orientação sexual diversa do corpo físico. É uma alma que está ali reencarnada que traz aqueles valores, sem problema. Agora, eu tenho que ensinar ela a crescer equilibrada. Olha, meu filho, você está num corpo masculino, mas você está demonstrando, né, que você tem uma psicologia feminina. Tudo bem, papai e mamãe te ama, vai respeitar, agora seja equilibrado. Tá? Não vai sair por aí doido no mundo. Seja equilibrado. Né? Você vai querer namorar rapazes, mas que seja a mesma modo que você namoraria moças. Com respeito ao sentimento do outro, com equilíbrio, por exemplo. É um exemplo entre tantos que a gente pode dar. Então não é o fato de respeitar a diversidade que significa tumulto, não. O tumulto é o materialismo, é o prazer desenfreado. Tanto que Emmanuel lembra que, independente de qualquer situação, no campo da sexualidade, o problema é a promiscuidade, é o desequilíbrio. Não tem problema, a criatura pode exercer o seu livre-arbítrio, a sua orientação, desde que seja com respeito. Como qualquer um de nós pensamos fazer. Como o jovem, que o filho que vai namorar, meu filho, vai namorar? Então namore, mas respeite a moça. Tá? Se amanhã você não gostar dela, ver que não gosta de você, tudo bem. Cada um vai seguir seu caminho. Mas respeite, seja sincero. Não vai querer começar a ludibriar várias moças ao mesmo tempo, etc. Então, quer dizer, nós temos que compreender que uma coisa não quer dizer a outra. Então, o grande problema que o materialismo inocula em nós no mundo moderno hoje é muito orgulho, muita vaidade, com aquela história de que eu tenho direito a ser feliz? Tem. Mas sem magoar o outro, sem ferir a felicidade do outro. Eu tenho direito desde que eu respeite o direito alheio. A minha liberdade existe, mas ela acaba onde começa a liberdade do outro. Então, muito cuidado com esses conceitos que nós vemos por aí.
Então, o mundo moderno, ele está nos fazendo ficar um pouco mais surdos às inspirações do mundo superior. Né? Por quê? Porque muitas vezes os nossos filhos aprendem na vida moderna, se os pais não trabalharem dentro de casa, eles vão receber só a influência do mundo. A influência do mundo vai dizer para eles o seguinte: olha, pensa em você primeiro, ó. Primeiro você tem direito a ter prazer, você tem direito a ter tudo que você deseja, construir seus sonhos. Sim, mas cuidado para não desequilibrar, né, a sua vida, não desequilibrar os seus valores. Então, o lar é que vai ajudar a equilibrar isso. Porque desde os primeiros dias da infância, nós vamos receber dos nossos pais, como nós passaremos como pais aos nossos filhos, os valores do sentimento mais sublimado, da moralidade, das virtudes, o caminho da luta contra as más tendências que a alma traga. Numa das lições do livro Jesus no Lar, né, que Jesus fala sobre o culto no lar, a importância do culto no lar, da alma cultivar em Deus e família, ele lembra que a paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos. Então ele fala que a mudança do mundo tem que começar dentro de casa. Então a paz do mundo começa sobre as telhas que nos acolhemos, ou seja, a paz do mundo começa em cada lar. O que é uma sociedade? Ela é formada de lares, gente. É isso, né? Se eu pegar o planeta Terra aqui, ele é formado de continentes, que são formados por países, que são formados por estados ou províncias, que são formados por municípios ou condados, de acordo com o país, são formados pela cidade-sede e distritos. A cidade-sede é formada por bairros, os bairros são formados por logradouros, né? Ruas, avenidas, praças, etc. E uma rua é formada de casas, de famílias. Então, se as casas estiverem doentes, os lares estiverem doentes, toda a estrutura social está doente, é igual ao nosso corpo. Se eu tenho células doentes, tem um processo canceroso, por exemplo, aquelas células estão causando uma anomalia no organismo. O organismo não está saudável. Por quê? Porque ele tem células adoentadas. Então a sociedade é a mesma coisa. A sociedade hoje não está saudável porque a célula da família, que é a célula básica da sociedade, como diz Emmanuel no livro Consolador, e outros autores, mesmo autores não religiosos, não espiritualistas, pedagogos, educadores, psiquiatras, psicólogos, lembram que a família realmente é a célula básica da sociedade. Então, se ela estiver doente, a sociedade está doente. Então, tem que cuidar da família. Agora, para eu saber, de repente, como é que o nosso filho está indo, eu tenho que pensar o seguinte: como é que é o meu lar? O meu lar é... O que meu lar representa? Eu posso dizer que meu lar é o quê? Uma boate? O meu lar é um palco, um cinema? É um ambiente de festa? Porque tem gente que acha que o lar tem que ter alegria e confunde, né? Acho que alegria é beber, divertir sempre, festa, chama os amigos. Será que é isso, né? Ou meu lar está buscando reproduzir aqueles conceitos da casa espírita, uma oficina, uma escola, um hospital, um templo. Meu lar tem que ser isso, uma oficina de trabalho para as almas imortais que estão reencarnadas ali. Tem que ser um hospital para socorrer-nos as nossas mazelas, vencermos os nossos defeitos, melhorarmos. O que eu falei, educação não torna ninguém santo, mas uma boa educação, ela melhora a alma. Se uma alma for bem educada, ela vai errar menos ao longo da encarnação. Ela vai desviar-se menos, ela vai cair menos. Ou seja, se ela começou a encarnação numa escala 2,3, ela acaba a encarnação numa escala 2,6, 2,7, 2,8. O que não pode é estacionar. Ela começou 2,3 e vai continuar 2,3 porque os pais endossaram vaidade, orgulho, porque só coisa material, só materialismo dentro de casa, não fala em Deus, não pensa em valores da alma, não combate vícios. Não, é ganhar dinheiro, poder, meu filho, isso, vocês vão formar, vão ser doutores, tem que ganhar muito dinheiro, tem que fazer isso e aquilo, e materialismo demais. A alma estaciona. Aí chegar no mundo lá fora, ele vai refletir isso. Vai ser cada um por si. E aí? Vai fazer mais bobagens. Porque não foi combatido nele nenhuma má tendência. É muito importante isso. Então lá, nosso lar está sendo um antro de vícios, de prazeres, ou está sendo um santuário de elevação? É essa que nós precisamos pensar e meditar. Como é que está sendo nosso lar? Cuidado, porque o lar pode significar elevação e subida da escada da encarnação, como pode também servir queda, ilusão. Quer dizer, a falta de um norte superior faz muito mal para a alma na Terra.
a falta de um norte, de um rumo. Nós estamos aqui para vencer. Ninguém reencarna para sofrer. Ninguém reencarna para errar. Ah, mas fulano reencarnou, tem lá previsto no programa dele uma doença e não veio para sofrer? Não, porque a prova bem vivida pelo Espírito, ele reforça a fé, ele cresce em convicção, ele se agiganta. Então aquilo dói, mas ele não sofre. Sofrimento é a nossa reação perante a dor. A dor é a experiência, dói. Sofrimento é eu ficar cultivando aquela dor. Nossa, está doendo, não vai passar nunca. Agora, se eu dói, mas eu tenho fé que vai passar. Dói, mas eu vou crescer. Dói, mas eu vou aprender com isso e vou me elevar mais. Então a diferença é essa. A dor existe, mas o sofrimento é a nossa reação perante a dor. Então ninguém nasceu para sofrer, para receber a dor e ficar se descabelando, né? Ficar desalentando, ficar desanimando, se angustiando. Não, nada disso. Ninguém nasceu para sofrer simplesmente, nem para errar, fazer o mal. Ah, eu nasci para cometer um crime, nunca. Ah, eu nasci para viver com alguém, depois eu vou trair esse alguém e vou separar. Não. É o livre-arbítrio humano. Você se programou a encontrar com a pessoa, por exemplo. Agora, a maneira como nós vamos nos conduzir junto a essa pessoa, pela qual eu me programei, um compromisso comum, aí é o meu livre-arbítrio. Se eu acertar mais metros. Se eu errar, vai ficar coisa para resolver mais tarde. É assim. Então, muito cuidado, né? Então, entre as várias experiências que vão acontecer, vai acontecer a questão da violência também. Já que o nosso tema é mais específico sobre a violência e drogas, então vai acontecer a questão da violência também. E a violência ela tem várias formas, né? Existem várias formas de violência. Existe a violência externa, né? Aquela que vai me atingir por fora. E na sociedade de hoje, um problema da violência aí, que pode sofrer um assalto, uma agressão, e por aí vai. Tem as formas de violência também que atingem as ideias, que hoje nós temos aí a internet, a mídia em geral, a televisão, tudo, notícias, jornais, etc., fake news. Então também é um bombardeio de violência a nossa instabilidade emocional. É muito difícil, né, no mundo de hoje, está fácil não. Além das violências físicas, nós temos a violência psicológica, temos a violência emocional. Então tem uma série de violências que hoje existem muitas vezes dentro de casa. Exigência demais dos pais é violência. Pai não pode ser mole, mãe não pode ser mole. Deixar correr solta, a criança fazer o que quer. Mas também não pode ser exigente demais. Não, a criança tem que ser ali. Não tem nenhum espaço para ser criança. Não, ela tem que ser criança. Brincar. Ela tem que mostrar o que ela é, até para os pais trabalharem a educação. Né? Se você cercar demais, não vai observando e vai trabalhando. Mas ela vai ter o direito de gostar. Uma criança tem direito de gostar. Por exemplo, de acordo com a idade dela, vai ter direito de escolha. Ah, meu filho, você vai sair. Qual camisetinha que você quer vestir? Essa ou essa? Ah, eu gosto da azul. Então vamos com a azul, meu filho, não tem problema. Lógico que ele não vai escolher tudo, né? Tá um dia frio lá fora chovendo, ele quer de camiseta sem manga. Não pode, não, meu filho. Aí não é livre-arbítrio mais, é burrice. Você não tem capacidade de entender isso ainda. Agora, dentre aquelas que você pode usar, qual que você gostaria de usar? Está aqui, escolhe. Então, a criança vai desenvolvendo autonomia, mas ao mesmo tempo respeitando a autoridade dos pais. Poderíamos dar aqui centenas de exemplos. Então, a exigência demais é violência, por exemplo. Discussão dentro de casa demais é violência. Gritaria. Né? Tem lares que as pessoas parecem que não sabem conversar baixo. Só grita. Isso é uma violência muito grande. A criança está aprendendo isso tudo, gente. Está aprendendo isso tudo. Autoritarismo é violência. A ausência de liberdade da criança é violência. Agora, do mesmo modo, superproteção é violência, porque ela cresce sem freios. Fazer todas as vontades da criança é péssimo. É péssimo. Por quê? Porque essa criança ela vai se desenvolver sem respeitar a autoridade, sem compreender que nem tudo é possível, que existe o não, que existe o não pode, que existe regra social, que existe lei. Então também é violência quando você não coloca limites no seu filho. É violência. Né? Do mesmo modo que falta de diálogo e carinho é violência, excesso é violência. E outras formas de violência, né? Patrimonial, por aí vai. Então tudo isso dentro de casa é que vai fazer com que a criança muitas vezes comece a cultivar
o intuito da violência dentro de casa. Aí que tá. Muitas vezes a gente acha que é só lá fora. Não, lá fora vai ser reforçado, né, infelizmente, por um mundo que ainda não respeita devidamente o semelhante. Onde ainda há almas perversas que cultivam o mal, e nós muitas vezes, de forma inadvertida, acabamos seguindo aquilo com muito cuidado, né? Eu fico vendo às vezes como é que nós precisamos ser mais maduros, né? Você vê época de eleição, como é que nós estamos, ainda teremos o segundo turno em várias cidades, e nós vemos assim, às vezes colegas espíritas, né, usando grupos de WhatsApp para colocar coisa política, o colega briga com ele. Ou seja, mesmo nós no meio que deveria ser de fraternidade e amor, nós sabemos, nós cultivamos aí o desrespeito que gera violência. Companheiros de muitos anos que brigam, acabam se incompatibilizando, infelizmente, e não ficam aí sem conversar mais, sem conviver. Então é muito sério, né, essas formas diversas que nós temos aí da questão da violência. Então, muitas vezes começa dentro de casa, nessas atitudes e ações que eu comentei aqui, né? Então, cuidado. Criança precisa de amor, precisa de diálogo, mas precisa de corrigenda também. E, logicamente, a medida da corrigenda é a medida da capacidade dela entender o ensinamento. Quando a gente fala corrigir é orientar, esclarecer. Ah, mas eu tenho que pôr de castigo. Vai ter um momento que você vai ter que pôr de castigo, sem dúvida. Tem momentos que você vai ter que ser mais duro, mas agora não pode ser violento, né? Não pode usar rigor excessivo. Hoje em dia a educação tem uma vantagem que é a abertura para discutir os temas. Hoje você vai explicar para o seu filho tudo que você está falando. Olha, você tem que agir assim, assim, assim. Por isso, por isso, por isso, por isso. Sem dúvida. Você vai explicar tudo, ele tem o direito de saber. Ele vai cumprir a ordem. Olha, você tem que cumprir a ordem, sem dúvida. Você precisa cumprir a ordem. Mas eu vou te explicar por quê. Aquele negócio de faço o que eu mando e não faço o que eu faço, isso não existe mais não. Isso é coisa antiga e errada no campo da educação. A ordem existe, você vai obedecer, mas eu vou te explicar por quê, por isso, por isso, por isso. Aí você explica a criança, ah, mas por quê? Aí explica, bom, meu filho, não tem mais por quê. O que você está fazendo é querer resistir, mas não tem o que resistir. A ordem é essa, ela vai ser cumprida, pronto. Então tem que corrigir a criança da maneira que devidamente precisa cultivar respeito. As crianças têm que conviver com os pais e ter amor aos pais, ter respeito aos pais, não é medo. Lógico que existe um componente de medo no trabalho educativo, existe, sem dúvida existe. Ele faz parte dos primeiros momentos, mas medo não significa pavor. Medo quer dizer, poxa, a autoridade ali é forte, hein? Tem medo, né? Porque eu não posso e tal. Não é pavor, né? Aquele desespero. Na criança que de repente vê o pai ou a mãe chegar e entra em parafuso. Peraí, está muito errado, alguma coisa está muito errada. Está havendo muita violência. É para a criança entrar em desespero. Ela sabe que, evidentemente, né? Eu me lembro quando eu era menino, eu tomei minhas chineladas, minhas broncas, meus castigos. Então eu sabia que meu pai e minha mãe me amavam. Então, lógico que eu sentia medo em alguns momentos. E negócio agora vai ficar complicado, mas nunca pavor. Nunca tive pavor, que desespero. Meu Deus, minha mãe vai descobrir isso e agora? Nunca tive isso. Por quê? Porque tem diferença, né? Logicamente. Então, o grande problema, né, dessas experiências que acontecem dentro de casa e acontecem na vida é que a origem é a ausência de valores morais elevados que não estão sendo cultivados na família. Porque nós temos que trabalhar a família de tal modo que os valores a serem mais trabalhados serão as virtudes, sejam os bons valores morais, e sejam combatidos egoísmos, orgulho, vaidade, ambição desmedida, preconceito, divisão, desrespeito ao próximo, rebeldia, né, falta de auto-amor. Todas essas coisas têm que ser combatidas. A criança não pode ser endossado nela. Se ela tem egoísmo, eu vou ensinar ela a ser mais fraterna. Se ela tem orgulho, ser mais humilde. Se ela tem muita vaidade, então vamos ensinar a simplicidade para ela. Né? Se ela tem muito assim, preconceito, vamos corrigir, que ela está trazendo isso do passado. Não podemos ter preconceitos. Né? Às vezes é triste a gente ver que mesmo às vezes colegas espíritas, preconceitos. Gente, não tem que ter preconceito. Todos nós somos igualmente amados por Deus. Importa o caminho que nós tomemos. Se o caminho que nós tomamos em algum momento é um caminho que vai nos trazer sofrimento, não, aquele amigo meu me enveredou pelo caminho do crime. Eu vou orar por ele, vou lamentar, porque ele vai ter que se haver
com a lei divina, sem dúvida, mas eu vou respeitá-lo como ser humano. Eu não vou achar que ele acabou como ser humano. Não tem isso. Então, todos os elementos modernos que nós temos, mídia, internet hoje, a facilidade, né, das redes sociais, cuidado, gente, porque isso são elementos importantes, são conquistas boas do ser humano, conquistas para a gente crescer, são conquistas para a gente poder se elevar, são conquistas para nós construirmos uma sociedade melhor, porém, nós precisamos entender que elas precisam ser bem usadas. Então, o grande problema da educação, né, e aí a gente tem que entender isso bem entendido, porque eu gosto de lembrar, por exemplo, uma frase de Allan Kardec, por exemplo, né, que ele lembra lá no Livro dos Espíritos, né, se a gente imaginar o aluvião essa massa de indivíduos jogados na sociedade, na torrente, ele fala na torrente da população, sem freios, sem princípios, não é de se admirar essas consequências desastrosas, ele fala, né, que daí resultam. Então não é de se admirar tanto problema na sociedade quando a gente vê a falta de boa orientação no lar que as criaturas têm. Então nós precisamos melhorar isso. E também nesse contexto, além da violência, entra também a questão das drogas, sem dúvida. Porque a droga no mundo hoje, ela veio para fazer as criaturas tentarem fugir das suas lutas. Né? A droga surgiu como um fim terapêutico e nas guerras que aconteceram no século XX, elas começaram a ser usadas para fugir daquela loucura. Né? Soldados usavam drogas, né? Soldados, somente na guerra do Vietnã, na década de 70, começou a usar muito ópio, muita droga, porque imagina a guerra, né? Eu não me lembro das encarnações passadas, né? Então não tem como eu me lembrar como é que é participar de uma guerra. Com certeza nós já devemos ter participado aí de alguma guerra no passado. Então nós não lembramos, mas é importante entender que participamos. Agora imagina como é que é um ambiente terrível, uma guerra, né? Você vê companheiros sendo mortos, você tem que matar companheiros, isso mexe com a cabeça de qualquer um. Não é à toa que existe né, a questão do estresse, né, do estresse traumático, né, daqueles que voltam de guerras, violências que acontecem com essas pessoas, porque não é fácil o ambiente. Então a droga começou a ser disseminada na sociedade justamente isso, para esquecer dos problemas, para fugir dos problemas, como meio de fuga. E quando a gente fala droga, obviamente que existe a droga lícita e a droga ilícita. A droga ilícita, né, que nós conhecemos as não permitidas, ilegais, mas existem as drogas lícitas. Cigarro e álcool são drogas também. São drogas. E são usadas aí na sociedade. O cigarro, tudo bem, ainda diminuiu o consumo entre os adultos, porque segundo as últimas pesquisas mundiais, infelizmente entre os jovens aumentou o consumo de cigarro. No sentido genérico, diminuiu no mundo inteiro, principalmente na faixa mais adulta, caiu muito. Mas entre os jovens, infelizmente, subiu o consumo nos últimos 30 anos. Quer dizer, o jovem naquela coisa de reafirmação, é complicado isso. Então, cigarros e bebidas, e o álcool, que é a droga lícita mais consumida que existe. É a droga mais consumida que existe, contando todas. E o que é pior, ela é lícita. É legal. E as pessoas usam, fazem consumo dela e trazem problemas sociais graves, né? Problema de afastamento do trabalho, destruição de família. E olha só, muitas vezes começa ali na bebidinha inocente dentro de casa, né? O papai ali, a mamãe com os amigos tomando a cerveja, aí a criança, deixa eu bicar, pai. Aí vai e deixa a criança experimentar aquilo. Então, os pais muitas vezes inoculam. O álcool ele é porta para outras drogas, isso também as pesquisas já comprovaram isso. Daí vai para um cigarro, e daí para uma maconha, depois vai para outra droga mais pesada. Então começa realmente, na maioria das vezes, no consumo que a gente acha que é inocente de álcool. Então cuidado, viu, gente? Então, criança é criança, criança não pode consumir álcool. E os pais, se gostam de beber alguma coisa, sejam moderados. Né? Se não beberem, melhor, mas se quiserem beber um pouco, sejam moderados. Não pode tomar no ponto de ficar dando vexame, mostrando para os filhos aquilo. Né? Tem que se consumir com muito critério.
Cuidado. Eu gosto de um bom vinho. Então tá, de vez em quando você tomar um vinho, né, com equilíbrio, com respeito. Eu gosto da cerveja. Cuidado para não deixar a cerveja te tomar em vez de você tomar cerveja. Mas com moderação. Né? Joana de Andes tem uma frase que ela fala assim: se és pai ou mãe, não pense que teu lar está poupado nessa questão das drogas. Né? Observa o comportamento dos filhos e mantém-te atento cuidando deles. É isso nós precisamos lembrar. Mantendo cuidando deles. Porque as estatísticas mostram que, logicamente contando drogas lícitas e ilícitas, mas que as estatísticas falam que 6 em cada 10 jovens já usaram ou usam alguma dessas drogas. 6 em 10, ou seja, 60% dos jovens já experimentaram ou fazem uso de alguma droga, obviamente aí, né, colocando o álcool também, né, que é uma droga lícita. Ou seja, um jovem que não bebe, não fuma e nunca usou nenhum tipo de droga ilícita, está aí na faixa dos 40% só. Não é a maioria, nem metade, menos da metade. E assim as estatísticas nos mostram. Agora, por que surge tudo isso aí? Né? A gente vê que os efeitos são patentes, lar arruinado, questão de loucura, obsessão, autodestruição, dependência química e física, desemprego, a pessoa perdeu o emprego, acabar com o ambiente familiar, quanta coisa ruim, né? que as drogas, incluindo o álcool, causam na sociedade. Agora, onde é que nasce tudo isso? Tudo que nós falamos. Na verdade, tudo isso nasce dos tóxicos da alma. Os tóxicos da alma é que são complicados. Esses são complicadíssimos. Esses são aqueles que verdadeiramente devem ser combatidos. Quais são os tóxicos da alma? Preguiça. Terrível tóxico da alma, preguiça. A indolência do ser. O ser muito indolente. Então, nós precisamos desenvolver o amor ao trabalho, né? Nós temos muita indolência, né? As pessoas sonham, tem que chegar logo o domingo para não trabalhar, né? A segunda é o pior dia, sonham com as férias, o resto do ano arrasta, sonham com a aposentadoria porque trabalhar é um saco, e por aí vai. Não é isso, nós somos almas atrasadas, as almas elevadas amam o trabalho, estimam o trabalho, então indolência é sinal de atraso do espírito. Então, um tóxico da alma que nós precisamos combater, né? O pessimismo na sociedade moderna. Muitas vezes até companheiros espíritas pessimistas. Meu Deus, isso não tem solução. Lógico que tem. Deus é o Criador, a perfeição. Jesus, esse espírito celestial por excelência, é o governador espiritual do planeta. Então, lógico que vai resolver. Lógico, só que resolve do jeito certo, não é no nosso ritmo. Até porque eu costumo até lembrar e brincar muito, às vezes, quando a gente está falando com os companheiros, se fosse acelerar demais a transformação, vamos aí, acelera, quem já não está bom vai tirando. Quem de nós ficaria no planeta? É uma pergunta a se fazer, né? Quem de nós? Então precisamos também refletir muito sobre isso, né? Então, graças a Deus, a transformação ela é gradual, ela é relativa, ela não é uma transformação de uma hora para outra, né? Então, falta de fé, vontade fraca, baixa resistência às provas, tudo isso aí são tóxicos da alma. Precisam ser combatidos, né? Precisam ser vencidos. Né? E quais elementos que nós temos? Vários instrumentos de socorro. Na educação no lar, para os filhos, nós temos a Casa Espírita com a sua proposta educadora, transformadora, ajudando as almas no trabalho do bem, né? A superar vícios, a fortalecer as convicções da alma, a crescerem espiritualmente, a deixarem a vontade mais forte para vencerem as sombras. Né? Temos aí os lares tem que ser cuidados, né, para a educação fluir, o culto cristão no lar, para proteger as estruturas do lar. Temos a Casa Espírita que pode amparar melhor a família, falando sobre família, né? Temos aí uma enormidade de obras, né, orientando a família, os espíritas, hein? Fora as não espíritas. Então nós temos aí uma enormidade de obras aí que podem ser utilizadas pela Casa Espírita, em palestras, em núcleos de família, em salas para pais, para ajudar os pais a realizarem. Os pais têm a autoridade, né, que a encarnação dá para eles, para cuidar dos filhos. Então, nós temos muitos instrumentos para melhorar. Agora, os pais precisam estar mais atentos aos filhos. Repito, voltando ao início, já caminhando para o final, aquela questão, os pais têm que ter atenção com os filhos. Se o filho mudou de comportamento, você está apático, indiferente, você está mostrando uma falta de apetite, um desinteresse por estudos, por esportes,
se ele está desleixado com a aparência, se está trocando o dia pela noite. Tem muita coisa que os pais têm que observar. Porque os pais não devem fazer jamais, né, no dia a dia da família, para ajudar os filhos, não usar de violência nas formas de educação, para não estimular mais a questão da violência neles desde cedo. A questão das drogas é não usar drogas ilícitas e não abusar das listas. Se puder parar de fumar, a saúde agradece. Se puder parar de beber, ao menos num nível bem moderado, tudo isso é importante. Né? Não exagerar, os filhos são almas autônomas, né? Ajudá-los e prepará-los, mas sem desesperar. Usar a disciplina no trabalho educativo, usar o amor, o diálogo, o respeito. Né? Os pais têm muito o que fazer. Né? Eles devem utilizar de medidas fortes, mas nas horas certas. Eles precisam estimular os jovens a experimentar formas saudáveis e químicas, não químicas de prazer, esporte, lazer, leitura, conversar com os amigos, tudo isso é importante, né? Conhecer melhor os filhos desde cedo, nos seus gostos, seus desejos, e ajudar os jovens a superar as dificuldades da vida. Tem muita coisa que a gente poderia estar falando aqui, obviamente que eu digo um tema extenso, mas para a gente fechando, o negócio é adotar uma profilaxia do Evangelho, dos valores elevados da alma, uma profilaxia. E para os problemas instalados, eu uso o antídoto do Evangelho. Então, o Evangelho, ao mesmo tempo, é profilaxia e antídoto. Então, os valores elevados. Ao mesmo tempo, ele é profilaxia e antídoto. Então, eu vou ensinar perdão, estimular a compreensão. Eu vou ensinar os nossos filhos a exercitar, a compartilhar com os outros, desenvolver respeito, aprimorar a aceitação das diferenças, disciplinar as emoções e as reações deles, que ele conheça os mecanismos divinos da vida, ensinar sobre Deus, o amor e carinho na convivência doméstica, o diálogo evangelizado com os filhos, ajudá-los a fortalecer as vontades, ter vigilância e disciplinas morais desde a infância. Então tem muita coisa que a gente poderia ficar falando aqui por várias horas. Né? Mas para respeitar o horário, né, os companheiros que precisam ter os seus compromissos, eu vou fechar lembrando uma frase de Joana de Anjos, também pelo nosso companheiro Divaldo. Né? Ela fala que esse problema de violência e drogas é de educação na família cristianizada, na escola enobrecida e na comunidade honrada, e não de repressão policial. Então, lógico que tem que ter a lei. Eu sou advogado, professor universitário de Direito, tem que ter a lei. O direito é uma ciência de regulação social, sem dúvida, tem que ter o direito, tem que ter tudo, mas, ao mesmo tempo, nós temos que compreender que não é a repressão que resolve. A repressão é uma medida mínima, né? Ela é uma medida mínima que você vai trabalhar nesse sentido. O principal é a educação, para não precisar chegar nisso, né? Eu costumo lembrar que quanto mais um grupo social é elevado, menos regras ele tem rígidas. Excesso de regras rígidas é sinal de atraso. É aquela questão que o Piaget falava de autonomia e heteronomia, né? O indivíduo autônomo, que no Espiritismo nós dizemos que é a alma elevada, que já sabe agir pelo bem, porque ela espontaneamente age no bem, é o que se chama em filosofia e sociologia de autonomia. Então essa alma já está tudo bem. Agora, a maioria de nós somos criaturas heterônomas, precisamos de regra, medo do que vai acontecer, do que vai fluir do resultado, etc. Então, uma sociedade que a maioria é heterônoma ainda tem muita regra, mas nós precisamos evoluir de maneira que a consciência seja a diretriz principal. Então, a educação vai fazer um trabalho de preparação das almas para a vida. Então, o lar tem que servir de base para isso. Então, tem que nos livrarmos desses tóxicos corrosivos da alma que eu falei. Ódio, orgulho, vaidade, preguiça, desânimo, desalento, né? São tóxicos corrosivos, né, para a alma. E trabalhar da terapêutica do Evangelho, que usa o quê? Amor, usa diálogo, né? Cura a alma, usa o sentimento e fortalece a fé e a vontade. Eu queria agradecer a vocês, né? Acabou dando uma atrasadinha, mas não vamos estourar o horário, não, porque disciplina de horário sempre é importante. Eu fiz só aqui uma apresentação rápida, né? Se fosse fazer um tema só sobre drogas, falaríamos dos tipos de tóxicos, né? Falaremos pontualmente de várias medidas que se pode tomar em relação aos filhos, mas a ideia era um tema geral, só para dar um gostinho de quero mais. Existem muitos temas, livros, lições, capítulos voltados para a família,
na doutrina espírita, fora outras obras que são muito importantes e auxiliam quando são iluminadas pela visão espírita. Posso pegar um livro do Augusto Cury, um livro da Tânia Zaguri, com conceitos maravilhosos de educação e usá-los. Eu vou jogar a luz do Espiritismo, né? Porque eles não trabalham reencarnação. O Espiritismo vem e fala, olha, tem reencarnação aí, hein? O negócio fica mais complexo ainda. Então, eu queria agradecer a todos, que Jesus possa iluminar os corações, iluminar as consciências, que estejamos sempre apostos para o trabalho educativo. Estou aí à disposição para conversarmos sobre muitos temas. Educação, então, eu gosto demais. Tem muitos trabalhos que a gente realiza mesmo fora do movimento espírita, de amparo à família, né? Estamos até preparando aí uma ONG, né? Um projeto de uma ONG para o apoio à família. Então, acho que no momento é necessário, porque amparemos a família, porque é muito necessário mesmo. Então, que Jesus nos ilumine, nos ampare. Agradecemos aí a Marina, ao William, os companheiros do Leon Denis, que possamos estar juntos aí outras vezes e, passada a pandemia, visitar a casa Leon Denis em Uberlândia, com certeza, para estarmos juntos aí. Muita paz, muita luz e até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.